Oi, pessoal. Quero compartilhar com vocês a apresentação que eu fiz nessa reunião científica que foi coordenada pelo Dr. Cláudio Domênico e estiveram vários especialistas, o Cláudio Gil, o Daniel Ganimi, Carlos José Coelho, que é oncologista do INCA, a Silvia Lagrota, que é diretora do Conselho Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, e a Ana Amélia, que falou sobre saúde do sono. Então, cada um desses profissionais falou sobre um pilar da medicina do estilo de vida, e eu falei um pouco sobre alimentação. Eu tinha 5 minutos sobre o pilar alimentação, o viver saudável, né, durante a pandemia, e é interessante que as pessoas buscam muitas vezes um shot da imunidade, outras pessoas buscam dietas restritivas, ou ver que o Covid está associada à obesidade, né, a doença, a gravidade da doença está associada às comorbidades, à obesidade, precisa reduzir o peso, e na verdade a melhor forma da gente viver saudável do ponto de vista da alimentação é através de uma alimentação plant-based, que é o que é proposto pelo Lifestyle Medicine. E foi exatamente sobre esse tópico que eu falei. Então, o que a medicina do estilo de vida propõe é a base da alimentação de vegetais. É importante que a gente diferencie o conceito de plant-based, vegetariano, vegano. Então, eu trago aqui esse trabalho que mostra como o número de publicações aumentou no que tange ao conceito do plant-based. Vocês veem aqui nos últimos anos, né, se falava pouco desse padrão alimentar e ele vem realmente aumentando nos últimos 10 anos. E é o modelo alimentar que é proposto pelo Colégio de Endocrinologia para pacientes diabéticos tipo 2. Vocês veem aqui o modelo plant-based sendo em destaque como estratégia dietética. Quando a gente olha para o consenso do ESC, que é o consenso europeu de cardiologia, ele traz para pacientes com dislipidemia um padrão alimentar rico em grãos, vegetais e frutas, o modelo alimentar plant-based. E quando a gente olha para o padrão alimentar mundialmente, né, quais são esses fatores alimentares que estão associados à mortalidade, esse trabalho foi publicado no Lancet em abril de 2019, estudou 195 países. Ele mostrou que a alimentação é o principal fator de risco, mais do que pressão alta, mais do que mau controle de diabetes, mais do que a falta de exercício físico. E ele traz esse segundo gráfico mostrando que, do ponto de vista alimentar, quais são os principais fatores associados à mortalidade. Alta ingestão de sódio, e aí eu destaco os alimentos ultraprocessados, baixo consumo de grãos, baixo consumo de frutas, baixo consumo de sementes e nuts, né, e castanhas, e baixo consumo de vegetais. Você vê que exatamente todos os alimentos fazem parte do grupo plant-based. Então, o que compõe? Fruta, vegetal, grãos, leguminosas, né, que são os feijões, castanhas e sementes. Então, eu trouxe esse modelo, esse prato, que é o proposto pelo Guia Canadense, que traz exatamente essa proposta de uma alimentação plant-based. E por que ela é tão interessante? Porque ela é naturalmente pobre em gordura saturada, ela é naturalmente pobre em colesterol, rica em compostos bioativos e fibra, né? E isso faz com que exista mais duas boas justificativas de a gente utilizar. Ou para pacientes que precisam perder peso, por conta do conceito da densidade energética, da densidade calórica. Então, acho que essa imagem ela ilustra por si só. Um estômago com 400 calorias provenientes de vegetais ocupa o estômago inteiro e 400 calorias de produtos de origem animal ou óleo, que vai ter uma densidade calórica muito maior e você precisa de um volume muito maior para estar ocupando esse estômago. E talvez a justificativa mais incrível, mais importante para a gente estar utilizando esse modelo alimentar, seja para paciente diabético, com colesterol alto, ou para pacientes que buscam um viver saudável, que é a microbiota. A microbiota, existe essa interseção de microbiota e alimentação e saúde que está associada exatamente à fibra dietética, né? Então, o que vai estar nutrindo essa bactéria e vai estar regulando o metabolismo de lipídios, de glicose, o sistema imunológico, são os alimentos que fermentam, são os carboidratos que fermentam.
produzindo butirato, propionato e acetato. Por outro lado, se eu tenho uma alimentação rica em alimentos de origem animal, rica em triptofano, em L-carnitina, você vai ter uma via de produção de trimetilamina oxidase, que ela vai trazer mais malefício, aumento de risco. E aí, eu queria só destacar 2 pontos fundamentais que a gente não pode esquecer, que é, primeiro, não adianta ser plant-based e não ser saudável. Então, batata frita, refrigerante, biscoitos, eles têm um teor enorme de açúcar, de farinha refinada e não é saudável. Essa publicação do JAC de 2017 compara uma alimentação baseada em vegetais saudável, que seria aquele modelo plant-based, versus não saudável, que vai ter sucos, refrigerantes, biscoitos, mostrando que vai estar associada tanto a alimentação com carne ou baseada em vegetais não saudável, aumenta o risco por doença coronariana igual. Né? Isso foi mostrado novamente em 2019, publicado no Circulation. Então, segundo e último recado, Whole Food Plant-Based Diet é a versão inteira. Então, no lugar do suco, é a fruta. No lugar do nuggets, que é processado, você pode ter um prato que tenha frango, que tenha legumes. Então, esse modelo alimentar, ele não exclui o alimento de origem animal. E o que a gente precisa fazer é reduzir o consumo. E eu trago essa publicação para mostrar para vocês, publicado no JAMA, em 2019, que a substituição, um estudo feito com 70 mil participantes, né, de 45 a 74 anos, mostrando que a substituição de 3% da energia da proteína da carne pela proteína vegetal pode reduzir o risco de mortalidade em 15 anos em até 3,6%. Então, eu deixo aqui um desafio para você que tem quase a metade do prato de alimento de origem animal, seja jantar um pão com queijo ou um prato de metade do prato de carnes, peixes, frango e salada, eu largo aqui um desafio de você propor um prato ou organizar o prato na sua próxima refeição que tem essa distribuição. 1/8 de proteína de origem animal, em torno de 80 gramas. Tá, lógico que isso vai variar de acordo com o peso, mas a ideia, né, do Eat Lancet, de outras recomendações, é que a gente reduza o teor de proteína de origem animal e, se você já não consome, você precisa buscar esse segundo prato, que é um prato que tem um teor adequado de proteína, né, que não tem o alimento de origem animal, mas precisa ter um adequado teor de proteína vegetal. E aqui eu deixo feijão, grão de bico, tempê, tofu. Enfim, a gente tem uma infinidade de alimentos para compor. Por quê? Se tiver um padrão alimentar de consumir, não como carne, mas janto risoto, janto macarrão, substituo por pão, eu não vou ter um teor adequado de proteína. Isso vai combinar em vários problemas de saúde. Tá, então, deixo aqui o desafio e o recado. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos artigos selecionados. Se vocês gostaram desse modelo de apresentação também de vídeo aqui para o canal, deixa aqui na seção dos comentários que eu vou ter o maior prazer em produzir outros conteúdos assim e estar compartilhando essas publicações novas e quentes com vocês. Obrigada, gente.